Bem-vindos à aula de hidrostática. Meu nome é Sacir Viagem. Vamos começar por falar da densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume que um corpo ocupa. Por isso, a sua unidade é dada por unidade de massa por volume. Pode ser em gramas por centímetros cúbicos ou quilogramas por centímetros cúbicos. O termo utilizado é a pressão. Pressão é definida como sendo a força aplicada sobre uma determinada área, e a sua unidade é Pascal, que significa Newton por metros quadrados. Pode ser a atmosfera, que usa-se para medir a pressão atmosférica, que corresponde a 1.0113 vezes 10 elevado a 5 pascais. E uma atmosfera também pode ser 760 milímetros de mercúrio, ou um torre, que corresponde a 1 milímetro de mercúrio. Ou então, 1 kg força, que corresponde a 10 elevado a 5 pascais. Torricello realizou uma experiência usando mercúrio. Colocou no tubo o mercúrio e, de seguida, colocou esse tubo dentro de um recipiente com água virado para baixo. E notou que se formava uma coluna de mercúrio de 76 centímetros, aproximadamente. Então concluiu que ao nível do mar a pressão atmosférica é igual a 76 milímetros de mercúrio, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Já a lei de Pascal diz-nos que, em qualquer ponto no interior de um líquido em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções, como pode-se ver na figura. Uma força menor aplicada a uma área menor é igual a uma força maior aplicada a uma área maior, como mostra a equação, que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Esta é a famosa aplicação da hidrostática na prensa hidráulica. A lei de Stevens diz-nos que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 1. A densidade do líquido, por exemplo, a água, é cerca de 10.000 kg por metro cúbico, multiplicada pela gravidade e a diferença de profundidade. Já a impulsão, quando um corpo está parcialmente ou totalmente submerso em um fluido, este fluido exerce sobre o corpo uma força denominada de impulsão. Essa força tem sentido oposto ao peso do corpo e tem uma intensidade que é igual ao peso do fluido deslocado. Por fluido deslocado entendemos que o fluido que preenche o volume ocupado pelo corpo abaixo da superfície do fluido. Na figura podemos observar que a parte risca é o volume submerso, que é igual ao volume deslocado, onde dF é a densidade do fluido, Vf é a velocidade do fluido deslocado e G é a gravidade. Sendo assim, a impulsão é igual ao peso do fluido deslocado, já que a massa do fluido deslocado vezes a gravidade é igual à densidade vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Sendo assim, a impulsão é igual à densidade do fluido deslocado vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Nesta figura mostra-nos que podemos ver que no primeiro caso, quando a impulsão é maior que o peso, o corpo tem a tendência a subir. Quando a impulsão é igual ao peso, o corpo tem tendência a estar em equilíbrio. E quando a impulsão é menor que o peso, o corpo tem tendência a afundar ou a descer. De expressão. O tubo piezométrico consiste na inserção de um tubo transparente na canalização ou no recipiente que se pretende medir a pressão. O líquido subirá até uma determinada altura, que corresponde à pressão interna do líquido. Tem a desvantagem de não medir as pressões negativas, que não se forma uma coluna de líquido. É impossível a medida de pressões muito elevadas, a altura da coluna será muito alta. Não mede a pressão de gases, o gás escapa e não forma a coluna.
Outro medidor de pressão comum é o tubo U. Neste instrumento, são usados dois líquidos de diferentes densidades. Através delas é medida a diferença de pressão entre dois pontos desconhecidos, tendo a base a diferença de altura. Da diferença de pressão entre dois pontos, geralmente, o manômetro em tubo U não necessita de calibração para ler as diferenças de pressão. Muito obrigado.